Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo no qual eu gostaria de compartilhar a publicação de mais um trabalho que eu escrevi e que saiu numa revista agora em final de janeiro, que trata-se do que exatamente? Uma resenha sobre um livro que trata de um capítulo da história do ateísmo. O livro é de um historiador chamado Nathan Alexander. E o título do livro, em uma tradução livre, poderíamos chamá-lo de Raça em um Mundo Sem Deus, Ateísmo, Raça e Civilização, 1850-1914. É este livro aqui. Ele é um livro de 2019. Ele, infelizmente, não possui tradução e publicação no Brasil. Então, essa resenha fica como um trabalho no qual vocês vão poder ter uma ideia do que trata, né? Qual é o tema central do livro e o que trata cada um dos capítulos, né? Porque é exatamente isso que eu faço, né? Falo da temática central, trago um resumo de cada um dos capítulos dessa obra e no final faço uma avaliação, né? Da importância que eu atribuo a este trabalho para uma historiografia em relação ao ateísmo. Então aqui eu queria nesse vídeo falar rapidamente sobre um tema central, né, um dos momentos mais importantes que eu considero da análise do historiador Nathan Alexander. Né? Depois eu já fiz um vídeo no passado falando mais detalhadamente dessa obra, então não vou entrar aqui nas especificidades de cada um dos capítulos. Mas o que o Nathan Alexander vai fazer? Né? Este é um livro onde ele faz um estudo sobre o movimento secularista e de livre pensamento, com foco na presença dos ateus nos Estados Unidos e na Inglaterra na segunda metade do século XIX e começo do século XX, né? Antes do início da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. E aí ele vai levantar a seguinte questão, né? Que é uma problemática que ele vai procurar responder, que gira em torno de como uma parte das pessoas que se definiam como ateias, elas acabaram abraçando ideias racistas, enquanto um outro grupo, que também se identificava como ateísta, desenvolveu um posicionamento crítico em relação às teses racistas. Então, onde é que vinham essas teses racistas? Das teorias científicas, né, ou que assim se denominavam, que começaram a proliferar dentro daquele contexto histórico. E aqui eu queria só fazer uma menção então a esses indivíduos ateístas, né, daquele contexto na Inglaterra e nos Estados Unidos, e do porquê que eles abraçam então ideias racistas. A explicação preponderante no Ocidente, e de modo particular na Europa e pegando aqui os Estados Unidos, sobre a origem da vida, a dinâmica da vida, tinha um fundamento bíblico, se formos ter como referência aqui a questão do cristianismo. Essas eram explicações denominadas de explicação monogenista, ou seja, era uma explicação que partia do princípio de que a humanidade tinha uma origem comum, que no relato bíblico essa origem comum provinha do livro Gênesis e do casal original Adão e Eva. Com o desenvolvimento da ciência, dos recursos científicos, do século XVIII para o século XIX, vai começar a ganhar força uma outra teoria para explicar a origem e a dinâmica da humanidade, que é a teoria poligenista. A teoria poligenista ela partia do princípio de que a humanidade não tinha uma origem comum, mas tinha uma origem diversa, uma origem plural. É a partir daí que se poderia explicar as diferenças que existiriam entre os seres humanos em diversas sociedades e nos diversos continentes. Essa ideia de uma origem poligenista, então de que a humanidade tinha proveniências plurais, alimentou
discursos de que davam embasamento ao princípio de que existiriam então grupos humanos superiores a outros grupos, né? E aí nós teríamos uma hierarquia, uma superioridade que a explicação poligenista dava então legitimidade. Então, muitos ateus, ao romperem com uma visão de mundo religiosa, abraçaram essa visão poligenista por sustentarem que era uma explicação alternativa e científica à explicação religiosa. Depois, em 1859, nós vamos ter a publicação do livro A Origem das Espécies, do Charles Darwin, que vai novamente colocar a teoria monogenista em voga, porém agora a partir de uma explicação de cunho científico. Então lá no livro A Origem das Espécies, então Darwin vai postular o princípio de que a vida tinha uma origem comum e que todas as formas de vida eram, digamos, originárias, né, dessa fonte primária. Ainda que o livro, aí que está um detalhe importante, né, o livro A Origem das Espécies não coloque o ser humano dentro desse quadro de compreensão do dinamismo da vida na Terra, muitos teóricos, muitos cientistas ao longo das últimas décadas do século XIX e isso avançando no século XX vão adaptar a teoria evolucionista do Charles Darwin para também tentar explicar a origem e a própria história da espécie humana. O que vai dar então nascimento à chamada tese do darwinismo social. Por exemplo, né, o Darwin ele havia falado sobre a questão da sobrevivência, que na natureza sobrevivia aquele que melhor se adaptava ao meio. E os teóricos do darwinismo social vão falar que sobrevivia aquele que era mais forte. E também, a partir do darwinismo, do evolucionismo, serão feitas leituras que o próprio Darwin não concordava, porque ele afirmava que a sua teoria não tinha sido pensada exatamente para a questão do ser humano. Depois, no início da década de 1870, é que o Darwin, no livro sobre a seleção sexual e a origem do homem, é que vai então procurar fazer uma reflexão sobre a nossa espécie dentro do quadro da evolução. E mesmo assim, o Darwin não vai desenvolver uma perspectiva racista, mas a teoria dele será reinterpretada, né? Alguns aspectos da teoria dele serão reinterpretados dentro de uma chave, de uma ótica racista, que é o darwinismo social, e depois nós vamos ter como um desdobramento a eugenia, né? Então, o que vai acontecer? Essa ideia de pensar uma origem comum não vai colocar de lado uma ideia racista, porque muitos teóricos, muitos intelectuais, muitos adeptos do darwinismo social vão começar a postular que ainda que a humanidade tivesse uma origem comum, haveria um processo evolutivo no qual alguns grupos humanos acabaram desenvolvendo-se de maneira mais aperfeiçoada que outros. E aí, claro, que o que estaria no topo dos grupos humanos em termos de evolução seria as civilizações europeias brancas. Então, o branco ocidental estaria no topo da evolução. E as outras raças, né, e o termo é esse mesmo, né, as outras raças estariam em fases mais arcaicas, mais primitivas, mais retrógradas, né? Isso inclusive vai ajudar a justificar o imperialismo no continente africano e no continente asiático na segunda metade do século XIX, né? Que é quando a coisa começa a se adensar. E na questão da eugenia, posteriormente,
ainda dentro desse contexto, começam-se a especular sobre procedimentos que pudessem levar ao aperfeiçoamento racial da espécie humana, daquelas que seriam consideradas as raças superiores, inclusive com a ideia de não miscigenação, como algo que levaria a uma degradação da espécie. E todo esse discurso, que é um discurso de fundo racista, é um discurso que traz, digamos assim, que traz o símbolo do científico. Então ele busca se legitimar através de algo que seria, em linhas gerais, uma explicação científica sobre o ser humano. E muitos ateus vão abraçar esse discurso por afirmarem que se trataria de uma explicação científica sobre a sociedade humana, e não uma explicação religiosa. E essa explicação científica, então, é a explicação mais adequada para a compreensão do que seria a vida humana. Então vejam como o fato de pessoas se tornarem ateias dentro desse contexto não implicou uma ruptura com visões preconceituosas e, no caso específico aqui, visões racistas. Mas, como o Nathan Alexander coloca, esse racismo científico ele foi abraçado por uma parte dos ateus na Inglaterra e nos Estados Unidos dentro daquele contexto, mas não foi abraçado por todos os ateus e todas as ateias. Então ele vai falar que existia uma divisão nesse grupo. Então uma parte sim realmente vai abraçar e uma outra parte não. E é interessante que no final do livro, quando ele vai falar nas considerações finais, fazer uma avaliação sobre a obra, ele faz um panorama sobre esse cenário, as pessoas que se identificam como ateias no século XX e início do século XXI, nos Estados Unidos e na Inglaterra, vai mostrar como essas divisões em termos da questão racial ainda permanecem no meio ateísta, sendo que teorias de darwinismo social, de eugenia, encontram guarida em parte das pessoas que se definem como ateias, o que é algo lamentável, mas que faz parte da história do ateísmo e é preciso conhecer essa história para ter uma visão mais crítica em relação ao que tem sido a trajetória dos ateus e das ateias ao longo do tempo. Então, pessoal, era isso. Deixo aqui um abraço e nos vemos em breve.